o horário eleitoral é eficiente? Como eu já falei, não. Porque, veja, do ponto de vista da propaganda para as candidaturas majoritárias, eu acredito que sim, mas eu aqui também faria uma proposta. O meu colega Jairo Nicolau propõe que o tempo máximo na propaganda eleitoral seja de 8 minutos. Ou seja, nenhum candidato a presidente, ao governador do estado, a prefeito, pode ter mais do que 8 minutos na propaganda eleitoral. Seria o teto. Para evitar essa desigualdade tão grande como a gente está vendo agora. A Dilma tem quase 2, a Mariana tem 2. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas eu acho que a propaganda eleitoral, no horário eleitoral, é importante para as candidaturas majoritárias. A subida da Dilma, a subida do Pezão foi por causa da propaganda. Então ela é eficiente, principalmente para as camadas de menor renda, de menor escolaridade, porque essas se informam pela televisão. A gente tem que também entender isso. Segundo a PNAD agora, somente 50% dos domicílios no Brasil tem internet. Metade não tem. Metade é a televisão, é o rádio. Então a propaganda do rádio e televisão é importante para a população de menor renda, menor escolaridade. A propaganda eleitoral para a eleição de deputado federal e estadual é um desastre. Ela só é ainda útil ou alguma coisa para os puxadores de voto, que tem mais tempo. Mas é injusto, porque eu já disse, você tem ali 50 candidatos, só aparece 2, 3 que são os puxadores de voto. Então eu acho que é preciso repensar essa propaganda eleitoral para as eleições parlamentares. Durante as manifestações do ano passado se usou a expressão "o gigante acordou". Como explicar então a força que o PMDB continua tendo? Porque o processo social ele não é uma linha reta, ele não é linear. Vamos lá. Hoje até estava conversando sobre isso. As manifestações de junho de 2013 sacudiram o país. O país, quer dizer, aquela sacudida que aconteceu vai fazer com que as eleições desse ano produzam um resultado que mostre claramente que há uma renovação na política? Interrogação. Vamos lá. As manifestações do ano passado, elas, como eu disse, encheram as ruas do país inteiro, não só das grandes metrópoles, não só no eixo Rio-São Paulo, foi o país inteiro. Mais de 150 cidades fazendo manifestação de rua. Ok. Acho que a agenda mudou. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Veja, mesmo que a gente vai ter um congresso igual ao que a gente tinha antes, mesmo que vai ter uma Assembleia Legislativa igual ao que a gente tinha antes, só domingo a gente vai ver isso, a agenda mudou. Por exemplo, a questão do transporte, ela entrou na agenda, ela não estava na agenda como está hoje. A questão da moradia entrou na agenda, ela não estava na agenda como está hoje. O MTST de São Paulo está lá. Quer dizer, a manifestação do ano passado mostrou um novo caminho que a gente tem que ficar atento. São os movimentos sociais, urbanos ou metropolitanos, com autonomia em relação a governos e partidos. Essa é a novidade. Isso é o que incomoda o governo federal, os governos estaduais. Eu tive a oportunidade de me aproximar do movimento do Passe Livre de São Paulo. O movimento do Passe Livre de São Paulo fez greve contra a Serra, contra a Kassab, manifestação contra a Serra, contra a Kassab e contra a Fernando Haddad. Ele não é tutelado pelo PT, nem pelo PSDB, nem pelo PSD. Ele tem autonomia. Ele tem uma bandeira que é a questão do transporte, do passe livre. Vai lutar até conseguir avançar nessa agenda. O movimento do sem-teto, se ele começar a se deixar controlar pelo PT, ele perde a legitimidade dele. Então a novidade no Brasil é que está surgindo novos movimentos sociais que não são controlados, o controle do Estado sobre eles não acontece. São esses que são mais dinâmicos e que têm mais legitimidade junto à população. Então, só para terminar, o que eu acho que a gente pode ver de sinais de mudança nessa eleição é de que a agenda mudou e a eleição da Marina, embora muita gente assim, não, mas o que é nova política, não sei o quê. Não, gente, vamos ver de outra forma. A Marina está disputando a possibilidade de ir para o segundo turno, mostra que ela está se comunicando com este eleitor, que não segue o partido, que não segue a propaganda na televisão.
Porque se fosse pela propaganda na televisão e fosse pelos estudos partidários, Marina não podia estar rivalizando com a Dilma aqui no Rio de Janeiro. Ela está disputando. Ela pode ganhar no estado do Rio de Janeiro. Ela não tem um candidato a governador. Nenhum. A estrutura de deputados é bem pequenininha. Só é possível isso porque existe uma parte da sociedade que já não se faz mais, não se sente representada pelos partidos atuais e pela essa estrutura partidária, que o tempo de televisão é um latifúndio. Ou seja, existe sim hoje uma sociedade que está buscando novas lideranças, que está buscando uma nova forma de governar e de fazer política. A Marina tenta liderar esse processo. Agora, esse processo é um processo que ele como eu diria, não é linear. Não se pode imaginar que uma estrutura toda essa montada, lá no Maranhão com Sarney, lá em Alagoas com Renan e Collor, vai ser desmontada do dia para a noite. Não vai, não. O status quo, essas figuras vão defender isso. Agora, eu acho que há avanços nessa direção. A população cada vez mais, principalmente os mais jovens, principalmente nas regiões metropolitanas, está um pouco cansada de partidos que o processo decisório é centralizado. Os jovens não se interessam mais de frequentar partido, a não ser que o processo decisório seja aberto. Se existe uma discussão de verdade. Ele ir lá para participar de um partido que já vem decisão pronta, de uma cúpula de 3 pessoas ou de uma pessoa, não interessa isso. Eu vou participar do movimento social, porque lá eu discuto. Há uma relação horizontal, de forma mais horizontal. Se eu vou para olhar a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e ela não quer investigar o transporte público, ora, para que isso? Para que os vereadores estão fazendo o que lá? Se eles não fazem o papel que deveria fazer, que é tentar fazer uma comissão, uma CPI, uma comissão para tentar quebrar essa caixa preta do transporte. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, vamos ter um certo cuidado, porque existe uma certa maniqueísmo, que é o seguinte, não, para que as manifestações do ano passado sejam consideradas como relevantes, então o Brasil precisaria estar mudando completamente tudo agora. Ora, vamos imaginar que do mesmo jeito que você tem forças renovadoras, tem forças conservadoras. Há um embate entre elas. É preciso perceber. Agora, posso dizer a vocês uma coisa, o PMDB pode até ganhar a eleição aqui do Estado, mas ele está tendo um trabalho muito maior do que teria se não houvesse a manifestação no passado. Falando do PMDB, então, a gente tem aqui um dado. Dos 26 estados, o partido tem boas chances de eleger 13 candidatos a governador, 5 deles ainda no primeiro turno. Você não acredita que ainda sim tem uma grande influência do PMDB? Sem dúvida, o PMDB, PT, PSDB e PMDB são os 3 grandes partidos nacionais. De alguma maneira, um dos grandes enigmas da política brasileira é por que o PMDB não lança um candidato a presidente. Ou seja, de uma certa maneira, esses caciques do PMDB, eles terminam adotando uma posição que é a seguinte, não, vamos priorizar as eleições para os governos estaduais e para a Câmara dos Deputados e deixa que o PT e o PSDB briguem entre si e depois a gente vai chegar lá forte no Congresso Nacional e apoiará o PT ou o PSDB quem ganhar, porque eles vão precisar da gente para governar. Ou seja, com essa força que você está dizendo aí, que o PMDB tem em vários estados, inclusive podendo eleger governadores, o PMDB poderia ter lançado um candidato a presidente. Tá? Agora, é porque o PMDB é muito dividido, é uma federação, vamos dizer, de PMDBs. Né? Em cada estado tem um PMDB um pouco diferente do outro. Então eu diria a você o seguinte, o PMDB, ele hoje, certamente, tem muita força no Congresso. Essa tem sido a estratégia dele. E a partir daí ele passa a ser um fiador da governabilidade, se coloca nessa condição. Acho que o estranho é porque ele não aparece mais para disputar a eleição presidencial. A rigor, pelo que a gente está vendo nesse levantamento que você fez, ele poderia ter chance, inclusive, de ter lançado um candidato esse ano competitivo.